Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos em mais um episódio do nosso querido FalaCast, esse podcast que é o seu podcast cristão. Conversas inspiradoras sobre vocação, chamado e fé. Nós traremos aqui para te instruir, para te orientar, para ser um canal de bênção sobre a sua vida. Hoje eu recebo ele, deixa eu mudar a câmera aqui, olha lá. Nosso querido Yuri, a paz do Senhor, meu irmão. Amém, a paz do Senhor. Yuri Almeida. Yuri Almeida. Que era conhecido ali do Crediário Almeida, é isso? Isso. Nós recebemos hoje ele que é um empresário, um irmão empresário, que tem uma história muito particular, algumas vivências particulares, que ele vai trazer aqui pra gente testemunhar, testificar aquilo que Deus fez na sua vida, e eu creio que vai edificar a vida daqueles que estão nos assistindo. Yuri teve algumas experiências, conhecido como pão com ovo, é isso? Isso. Ali vamos dizer assim, nos bastidores, muitos te conhecem como pão com ovo. Ele vai explicar melhor essa história aí. Yuri, eu falei que lá onde nós estávamos conversando, pelo WhatsApp, eu falei que você tinha vindo do Nordeste. É do Nordeste mesmo ou é do Norte? Nordeste. Nordeste? No estado do Rio Grande do Norte. E como que foi a sua vinda para São Paulo? Você veio a propósito de trabalho mesmo? Como que foi o início ali? Isso, eu cheguei aqui no ano de 2017, novembro de 2017. Fui muito acolhido pelo meu tio, né, pela esposa dele, a Cadene. E eu cheguei aqui, fiquei um tempo sem saber se eu iria ficar, sem saber se eu voltaria. Então, Veio meio sem direção mesmo, falou, vamos ver o que vai dar. foi isso mesmo. E quando você veio, você já era cristão? Já tinha aceitado Jesus como seu Não, salvador? Não? não, eu vim literalmente sem Sem ter ido destino. na igreja, É. né? Raramente eu ia nem na igreja católica. É. E a sua família é católica? Não, lá sim, lá são todos católicos, mas aqui não. Aqui Não. eram todos evangélicos. E aí, como que você começou a trabalhar na rua? Porque o Yuri, ele veio ali de porta em porta vendendo. Sabe essas pessoas que passam de porta em porta oferecendo produtos e tal? Faz um crediário, né? Muitas das vezes ali, sem consultar Serasa, né? Isso. Eu trabalhei também, Eric, antes do crediário, eu trabalhei como Uber, eu trabalhei também vendendo pizza, né? Isso em que ano, você se Foi recorda? meu primeiro emprego, na verdade, foi vendendo pizza aqui em São Paulo. A famosa pizza de 10, A que pizza. sumiu, né? É. De repente sumiu esse pessoal As aí. coisas começaram a ficar mais caras, né? E ali eu ganhava R$ 2 por pizza, eu ia pegar ali em Arujá, né? Foi a única fonte de renda que eu tive a oportunidade no Alguém momento. te indicou ou não? Sim, sim, o Wellington. O Wellington te indicou. Esposo da minha prima. Ele me indicou, falou que eles davam pizza por R$ 8 e ali você vendia 10. Então, só mais de lucro era R$ 2. Eita, que desafio, hein? Então, eu pegava as pizzas e eu tinha que vender, eu não podia devolver. E ali era um desafio, né? Porque às vezes eu pegava uma quantidade e aí eu fui ficando conhecido, as pessoas começaram a fazer festa e as pessoas pediam pizza, eu trazia, né? Muitas das vezes também eu recordo que na quantidade de pizza que eu trazia e batia aquela chuva, eu ficaria às vezes com metade das pizzas dentro do carro, não conseguia vender, então ali eu tomaria prejuízo, né? Eu lucro bem pouco. E sempre quando chegava de manhãzinha, eu ia para as portas da empresa, né? Oferecer para o pessoal, Ah, entendi. falava que eu fazia o preço de custo para mim não ter prejuízo. Muitas das vezes eu trazia para minha casa para almoçar, às vezes para uma janta. E foi a única forma que eu podia sobressair para não ter tanto prejuízo, era vendendo na porta das empresas, né? Pedindo para o pessoal comprar. E ali até o pessoal pegar confiança do produto, né? Uma pizza de 10, mas não era uma pizza ruim. Sim. Então foi a primeira porta que Deus abriu assim que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Depois eu fui pro Uber, que eu também foi uma oportunidade que Deus me deu. Eu saía 4 horas da manhã para São Paulo, né, para a capital e ali eu rodava tudo, mesmo sem saber, nas favelas, comunidade. Sim. E ali para mim era um desafio, né? Chegar em casa, eu agradecer a Deus porque a gente sabe que Uber hoje em dia é perigoso. Não, indo pra São Paulo ainda. É. Você é doido, que coragem. Porque você veio do Nordeste. Não, São Paulo, quem mora aqui já sente receio de ir pra lá. Imagina você que Uma veio cidade do. de 4 mil habitantes, né? A cidade de Uhum. Rodolfo Fernandes, que eu saí de lá, não tem muita evolução, né? 4.000 habitantes. Então, eu cheguei na cidade de São Paulo. Minha primeira viagem que eu peguei, eu me lembro como fosse hoje para a Avenida Paulista. Então, ali eu fiquei um pouco nervoso, né? Mas falei, eu tenho que ir porque eu preciso trabalhar. Sim. Então, quando eu me vi no meio daquela cidade, que eu falei, nossa, então vai ser aqui que eu vou dar continuidade, vou Vou trabalhar, ganhar dinheiro vou aqui. ganhar dinheiro Já aqui. tinha esse objetivo. Quando eu vi o valor da corrida ali, para mim já gerou uma esperança que eu poderia levantar um dinheiro, né? Não. Então, eu fiquei aí acho que uns 4 anos no Uber. E
Qual o momento que você falou assim, eu vou vender de porta em porta? Foi Foi um um... momento que eu tentei um visto para os Estados Unidos, né? Através de 2 amigos meus que estão lá. E aí a gente foi reprovado, né? Algumas questões que eu entrei em divergência com a Anne. E no meio do caminho a minha esposa me incentivando, né? Porque nesse período aí eu estava desempregado, a minha esposa também tinha ficado desempregado. E ali eu já estava cansado do Uber, né? Eu fui assaltado e ali eu fiquei um pouco com receio, fiquei um pouco triste, né? De acontecer novamente, porque o meu objetivo tinha sido vir para trabalhar. Aí você vem pra trabalhar e alguém de fora vem, rouba, né? Parece que tá roubando até seus sonhos Colocaram junto, arma né? na minha cabeça, né? Foi 2 bandidos que colocou a arma ali, eles me levaram para um cativeiro É mesmo. e lá eles apontaram a arma para minha cabeça Sim. e falaram que iam tirar minha vida. E o Espírito Santo falava para mim, falar para eles do amor de Deus, É né? Que mesmo. Deus transformava, que Deus poderia libertar eles. E você falou, naquele Então, eu confronto, naquela falei. situação ali, Eu cara. não me senti coragem para falar, mas o Espírito de Deus me impulsionou para que eu pudesse falar do amor de Deus. E ali eles baixaram a arma, eles não conseguiram fazer nada comigo. A partir do momento que Deus me tomou nas mãos dele, fez com que eles realmente baixassem a arma, né? Não falo que não seria de mim. Sim. Ali eu vi Deus me dando o livramento. E chegando em Mogi, Eric, eu fiquei um pouco triste falando que eu ia desistir, né? E Deus, ele me encorajou. Ele renovou as minhas forças, que ele teria me dado o livramento. E no outro dia eu cheguei a trabalhar de novo. Eita. Pra você ver, eu Que desafio, hein, cara. fui assaltado no dia e no outro dia a gente Sim, fica com sim. aquele trauma. Mas aí a gente vê a ação do Espírito Santo, né? Te Com certeza. impulsionando a falar do amor dele e também te impulsionando a continuar. Porque assim, quando a gente tá no assalto, geralmente a gente não reage. Tem pessoas que reagem pela emoção e tem pessoas que simplesmente fica calma, né? Então assim, eu achei que eu tivesse outra reação, mas eu vi que Deus realmente ele impulsionou a falar do amor dele. Maravilha. E aí você viu nessa situação de a esposa desempregado, você também desempregado, tendo esse assalto, né, a mão armada aí, levando você pro cativeiro. Você conversou com alguém e alguém falou assim: "Vamos pra rua vender comigo", como que foi? Isso, como eu já tinha trabalhado, eu trabalhei pro Damião, né? Inclusive, eu até agradeço meu amigo Fabinho, ele está nos Estados Unidos. Foi ele que fez essa ponte, né? Eu vou ligar para um amigo meu para você poder fazer algumas vendas para ele, porque eu tinha aluguel para pagar, então tem minha família aqui, né? Uhum. Então eu falei, eu não posso baixar a cabeça para isso, eu tenho que procurar algum recurso para que eu possa trazer o meu sustento para casa. E aí ele ligou pro Damião, o Damião falou, não, vamos marcar para ele vir aqui, conhecer ele. E eu me lembro como se fosse até hoje, Eric, eu fiquei no 9 de julho, no bairro 9 de julho. Sim, sim. Então lá eu peguei o carrinho e ali eu tava com a folha, batendo de porta em porta, e o Damião falou, ó, você oferece, se tiver dúvida, você olha na folha. E ali eu ficava de porta em porta, né, subindo morro, descendo morro, e sempre que eu ligava para minha mãe, ela falava, vem embora, né, vem embora, você não precisa passar por isso. E Deus sempre colocava no meu coração para mim continuar, né, que a gente foi feito para vencer, né. E tinha algo reservado pra você, né? Com Acho certeza. que isso que te impulsionava a permanecer ali, né? Foram muitas lutas, Eric. Ali em Jundiapeba, quando batia aquela chuva, eu me cobria com a lona, né, debaixo de uma lona na rua e falava, eu vou desistir, porque eu não tinha vendido Porque você nada. não era o dono do negócio, né, em Não, si ali, né, você estava prestando serviço, certo? Então assim, Eric, às vezes chegava o dia, eu não conseguia vender nada, sabe, empurrando um carrinho no sol quente. Chegava o final da tarde, eu não tinha condição de falar assim, ó, poxa, vendi pelo menos alguma coisa, né? O patrão chegava, vendeu alguma coisa? Não. Então, aquilo ali, às vezes me deixava um pouco chateado, né? Porque eu queria trazer o resultado. Sim. Porque para quem trabalha no crediário hoje, vender é fácil, né? Mas eu não queria colocar a mercadoria do rapaz fora. Não queria pegar a mercadoria dele e jogar fora. Entendi. Porque se chegar numa casa, bater na porta e ali você ter a mercadoria e falar que você paga depois, você vende para qualquer pessoa. Mas eu fazia como se eu estivesse trabalhando para mim, sabe? Eu empurrava o carrinho, eu tentava selecionar as pessoas como se eu estivesse trabalhando para mim. E através da minha honestidade com o Damião, eu pude perceber que até hoje, né, depois de mais de 5 anos, a gente somos bem amigos, né? Sim. É tanto que quando eu fui trabalhar para mim, eu pedi o apoio dele, né? Pedi o apoio dele e graças a Deus ele me apoiou, meu tio, né? Foi uma das pessoas também que me ajudou muito, Seu tio, o nome dele? Cláudio. Tio Cláudio. Ele me ajudou muito, ele foi um Pastor canal de Cláudio, né? bênção. Pastor Cláudio.
Ele foi um canal de bênção na minha vida, Legal. né, o fura-coco. Então eu me senti muito acolhido. Quando eu comecei a trabalhar por conta, eu não tinha condição de iniciar no momento, né. Então eu vi a mão de Deus, porque pessoas me emprestaram dinheiro para me pagar depois, pessoas que ofereceram mercadoria para mim poder estar acertando. Então eu fui muito bem acolhido ali no crediário, eu E tenho só uma para gratidão vocês muito terem uma grande. ideia, pra eu entender, né, essa história. Você trabalhava numa pessoa, você chegou nela e pediu um apoio dela para você entrar no segmento que ela já estava. Isso, E ela te deu condições e apoio ali para isso. realizar esse projeto. Legal. E nem sempre, né, Não, todas as pessoas fazem isso, né, assim, a sim, gente sabe difícil. que tem pessoas que não vê como esse com um olhar, né, que a pessoa está sendo um canal de bênção para outras pessoas. Sim. E assim, eu nunca pedi riqueza para Deus, eu sempre pedi, uma condição, eu sempre pedi a Deus que eu tivesse a minha família, que eu fosse o provedor, né, então Deus me deu essa oportunidade através de muitas pessoas me acolheu, me deu E essa você ficou oportunidade. quanto tempo ali no carrinho, com o seu carrinho, ou desde o início ali, quanto tempo? E a história entra aí, né, vai ser pão com ovo, porque você às vezes você deixava de comer isso, comia um pão com ovo, é isso? Na verdade, assim, a questão do pão com ovo foi quando eu, né, tive um sonho de ter minha própria casa, Hum. e ali eu fiz um compromisso, né, e compromisso quando a gente faz, a gente tem que honrar. E tinha mês que eu não tirava bem, tinha mês que eu tirava às vezes só a prestação, e ali eu não tinha às vezes condição de comprar 1 quilo de carne, Entendi. levar uma carne para minha casa, e como eu morava no sono da minha sogra, né, eh, não teria condição de às vezes comprar carne. E ali eu chegava ali final do dia, final de semana, né, que os outros vendedor, iam, comprava carne, e ali eu sempre pegava e reservava às vezes uma bandeja de ovo, às vezes 1 quilo de frango, porque ali não, para mim não era o momento que eu teria Sim. condição de poder comprar uma carne. Entendi, entendi. Então Bem foi bem sensato, né. então as pessoas sempre brincavam comigo, né, pão com ovo, me chamava de, às vezes até de miserável, né, que é uma palavra, Sim. é uma palavra para eles É. é normal, né, mas se Sim. a gente fosse aprofundar, miserável É. são, às vezes você tem um dinheiro, mas não quer guardar, no É, meu caso tem não. um amor ao Eu dinheiro. não teria às vezes a condição de comprar carne, então às vezes comprava o ovo, Mas você sabia o compromisso que você tinha firmado e aonde você queria chegar, né. com certeza. Então assim, eu vejo assim, eu olho para as pessoas, né, que brincavam comigo, eu não levo a sério, porque as pessoas brincavam mesmo. Eu vejo assim que Deus me deu a oportunidade, né, de passar por aquele momento, aquela fase. Consegui construir a minha casa, graças a Deus eu consegui honrar o meu compromisso, eu consegui ali construir a minha casa junto com a minha esposa, né, que esteve sempre ao meu lado, desde a pizza, no crediário, enfim, em todos os momentos da minha vida, minha esposa esteve comigo, me apoiando, me incentivando. E eu abri o parênteses aí, como que era? Você falava: "Amor, eu vou vender pizza". Isso, e E ela ela ia junto vai pra comigo, você. né, ia junto comigo, às vezes o Legal. carro não pegava, que eu trabalhava no Hum. carro velhinho, o carro não pegava, a gente tinha que empurrar o carro no meio da rua, então ali, para algumas pessoas era vergonha, né, e Sim, para mim sim. não, ali era um motivo de eu poder, Um como se diz. combustível a mais ali pra Isso, chegar era um ao seu combus resultado. isso mesmo. Tem coisa que às vezes vem pra nossa vida, nos impulsiona pra chegar naquilo que a gente deseja É, chegar, né. E tem gente que olha aquela situação, para. Vê um tropeço e em vez de dizer: "Não, vou pular essa pedra aqui e vou chegar onde deveria chegar". é. E tem gente que fala: "Não, esse aqui é um combustível". E muitas das vezes, assim, eu chegava numa porta, às vezes para oferecer um produto ali a uma pessoa, e naquela oportunidade eu poder pedir pra pessoa esquentar ali a minha comida, né, que estava fria, as pessoas às vezes não esquentavam. É mesmo. Não, as pessoas às vezes Às vezes trancava a acha porta, não existe isso, né. entendeu. Então eu fico imaginando, assim, que eu passei muita eu teria motivos para desistir, né, se eu fosse Uhum. olhar pelo lado da dificuldade, pelo olhar de eu passar o dia ali empurrando um Seria carrinho. compreensível a desistência, É. né. Tanto que assim, a minha família falou: "Você não precisa disso", né, minha família, eu falo minha mãe, que era meu porto seguro, em quem eu contava tudo, quem estava sempre me acompanhando, e já minha esposa não, minha esposa, meu tio, ele sempre falava: "Não, mas é assim mesmo", meu tio quando começou, ele também fez a mesma coisa, né, Sim. chegou a trabalhar para outra pessoa, no caso foi para Fura-Coco, né, que é da minha cidade lá do Fernandes, e aí através também da experiência, ele montou, teve todo apoio. Legal, legal. É profundo, hein. Que benção. E sempre tendo essa vida profissional, você nesses desafios, você conciliava e estava ali frequentando a igreja, estava debaixo de uma liderança sempre? Sim, sempre. Essa que foi a diferença também, né? Porque assim, Eric, eu acho que por mais que você trabalhe, por mais que você, possa trabalhar 24 horas, mas ali
Se não tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, se você não tiver uma direção, você não consegue chegar em lugar nenhum. Não prospera, né? E prosperidade não É, tá uma das coisas, relacionada à questão de dinheiro, né? Mas sim, não é só o dinheiro, né? sim, Também tem a parte espiritual. sim. E uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu sempre almejei ser um canal de bênção na vida das pessoas, né? É, s- digamos assim, que tem pessoas que trabalham, 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 mas às vezes não tem um coração voltado a ajudar alguém. Se alguém estiver passando por uma precisão, a pessoa chegar ali, né? Eu mesmo já cheguei a receber até uma cesta básica na minha casa. Na época que eu não, o cara chegou para pedir a casa, eu morava de aluguel, então a pessoa chegou, pediu a casa, eu não tinha para onde ir, né? Porque eu não queria voltar para casa da minha sogra, não queria incomodar ninguém. Uhum. E vendo esse lado também, eu lembro também, né, a passagem que minha tia abriu as portas da casa dela e todos os meus móveis foram destruídos pela umidade da casa, quando Eita. tirando, soltando. E ali eu via minhas roupas da minha esposa num quartinho mais ou menos como esse, né? Minhas roupas jogadas ali numa caixa de papelão. A gente, sabe, foi uma coisa bem que eu falei, não, eu preciso mudar isso aqui. E a Preciso gente tá de falando em Deus. quanto tempo aí, Yuri? Desde quando você chegou aqui até agora, esse exato momento? Faz quanto tempo aí? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Porque eu já tinha essa ideia de que é um período curto, né? Pra tantas experiências e, tipo assim, o quão grande Deus fez sobre a sua vida, Com né? certeza. É porque é pequeno o tempo. Às vezes a gente tá vivendo. Tem gente que vai contar isso e fala, não, faz há 40 anos atrás, há 20 anos atrás. Não, curto, pequeno período ali. Em 8 anos eu falo assim, que eu trabalhei, eu me esforcei, mas eu consigo enxergar que eu não tenho capacidade para isso. Eu vejo que a mão de Deus, em tudo que eu fiz, a mão de Deus estava ali comigo, né? Tava me abençoando, abrindo as portas. E daí você decide vender tudo. Ou foi isso mesmo? Você vender o seu comércio ali pequeno? Pequeno comércio de porta em porta e abrir uma loja de jeans? Isso, Foi isso? foi. Como que foi essa transição Eu aí? tive o plano B, né? E ali eu vendi o crediário, né? Não tava mais aguentando, porque assim, você vender à vista é uma coisa, você vender a prazo é totalmente diferente. Então, muitas das vezes eu chegava para receber o dinheiro e a pessoa falou, ó, não tenho. Se você quiser pegar suas panelas, está aqui. Então as pessoas pagavam todo mundo e o último que ficava era eu. Então aquilo ali já estava me deixando chateado, Sim. porque E não traz resultado, né? me deu um resultado muito bom, Eric. O Uhum. crediário me ajudou, foi uma bênção. É tudo que o que Deus me deu hoje foi através do crediário, né? Nada ainda construído com jeans. Entendi, entendi. Mas aí essa frustração, esse desgaste te fez falar assim, não, eu quero migrar de área, e aí você parte pro jeans. Isso. E aí agora você tá com quantas lojas no Brás, na Tô com a terceira loja. terceira loja, Terceira loja. recém-inaugurada? E isso tem quanto tempo de jeans? Tem. Vai fazer 9 meses agora. 9 meses? 9 meses. Eita. Em um outro universo. Porque assim, Correria. Mas assim, o que é legal ali, eu acho que você ainda tá dentro, é da venda. isso. Desde a minha trajetória, quando eu cheguei aqui em São Paulo, sempre foi vendas, né? Então, para Hum, mim, a venda é um desafio. legal. E você gosta disso? Eu Vender, gosto. da A negociação. venda é comigo. Eu tenho uma baita dificuldade de vender, sabe? Eu não sei. Eu não sei vender. Eu sei o que constitui um preço, sei formar o preço, mas eu não sei vender. Quando eu chegava, era que eu oferecia, digamos, uma panela, e ali eu tentava dar o meu máximo para poder vender, né? Falar do produto, falar da qualidade, falava como eu parcelava. Então, no jeans também é a mesma coisa. A gente oferece o produto. Na verdade, assim, é um produto que as pessoas já chegam, já perguntam, já interessa. Então, não tem muito esforço para vender, né? Então, as pessoas É ali mais já. objetivo, né? É, Talvez o volume de venda que você vai conseguir ser maior ou menor, dependendo da negociação que você fizer. em qual sentido, assim, você está Por exemplo, o perguntando? cara chegou lá para comprar 10 jeans. E aí, da forma que você tratou ali, ou que você conseguiu negociar com ele, ele sai vendendo 20, é isso? Isso, isso. E Talvez a agora o seu pessoa. desafio maior seja isso. Isso mesmo. Porque, assim, existe o vendedor que o cliente chega e pede 5 peças. Então, ele pega as 5 peças ali, ele entrega e a venda foi fechada em 5 peças. E tem o vendedor que, além das 5 peças, ele vai oferecer, porque ele vai oferecer outros produtos, né? A pessoa chega e fala assim, ó, eu quero uma saia. Ah, mas eu tenho um short, eu tenho uma calça, eu tenho uma Sim, jaqueta, sim, sim. né? Hoje o que é que você procura? Então, você tem que abrir um leque para o cliente ali tentar levar além daquilo que ele quer, né? Tem que Sim. oferecer outros produtos, tem que incentivar. Então, o seu desafio agora é isso aí. Maravilha.
Yuri, muito forte esse testemunho seu. Eu creio que a gente ainda tá de forma superficial. Acho que tem muitos detalhes aí. Separei algumas perguntas e tinha te mandado, né? Deixa eu fazer uma delas aqui que eu te mandei lá. Deixa eu só pegar aqui. Podcast. Deixa eu só dar um recado pro pessoal. É você que tá aqui, talvez veio aí para um dos clientes do Yuri, uma das pessoas que o segue, conhecem, chegou agora. Ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Toda semana nós estamos aqui com um vídeo especial sobre conversas inspiradoras, sobre vocação, fé e chamada. Esse é o nosso objetivo aqui. Então inscreva-se no canal, que nós temos um conteúdo aí que edifica a sua vida e eu tenho certeza que vai abençoar o momento que você está vivendo e te dar uma direção também. Yuri, uma das perguntas que eu te enviei lá como a sua família, especialmente sua esposa, participou e apoiou esse processo do seu crescimento? Teve algum momento assim que ela te deu uma palavra ali, falou, não, vamos orar, alguma coisa? Teve alguma atitude que te mostrou, talvez esse momento de o carro tá quebrado e ela ajudar a empurrar, como que é? Que ação ali você vivenciou? O Eric, em todos os momentos ela teve incentivando, a gente sempre pedindo a direção de Deus. Então, do começo, né, desde quando eu conheci a Anne, ela, até o dia de hoje, ela sempre tem me incentivado, Sempre tem te me ajudou. apoiado. Você acha que tem diferença? Tem pessoas que estão nos assistindo e às vezes não tem um apoio, né? É, para conseguir o resultado, a gente precisa ter a mesma visão, o mesmo propósito, dividir ali as opiniões em casal? Sim, eu acho assim que, né, eu vejo que a gente sozinho não consegue fazer nada. Uhum. Então, quando a gente tem o apoio da esposa, a gente se sente um pouco mais encorajado a enfrentar. Sim, Então, tem um ditado que as pessoas falam que sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? sim. Então, a minha esposa, ela sempre esteve ao meu lado. Ô Yuri, você se tornou tão referência e, tipo assim, seu negócio cresceu tão bem que você conseguiu comprar direto com a fábrica e até fornecer para aquelas outras pessoas ali que outra hora te ajudou. Ou seja, Isso. seu tio ali, outras pessoas também. Damião, Você Edmilson. comprava para eles vender na empresa deles. É que assim, eles compravam terceirizado. Então, eu recebia ali, digamos, uma coberta. E ali eu iria o quê? Eu batia no CNPJ. Ali eu já ia na internet, abria o CNPJ, já ligava, já me cadastrava. Então, o pessoal do crediário, eles é acostumado a comprar com aquela pessoa há 10, 20 anos. Entendi. Mas eles nunca procuram buscar diretamente da fábrica. Porque a fábrica você vai conseguir um preço melhor. Sim, sim. Então, tinha produto que eles compravam aí que dava diferença de R$ 40 por peça. Então, você imagina, você comprar diretamente da fábrica e você comprar terceirizado. Então, quando eu entrei no crediário, que eu comecei a perceber que produto terceirizado ele ficaria mais caro, foi da onde eu entrei Deus me deu a sabedoria de eu começar a focar nas empresas, né? Ligar, ó, quero fazer Direto um lá na cadastro aí. Gazin, por Isso. exemplo. Gazinho lá do Paraná, não conheço ninguém lá. Mas Mas você ali, comprava. isso, eu cheguei a comprar lá e teve outras empresas também, né? Tem uns tapetes aí que tá custando em média de R$ 100. Então eu cheguei a pegar um preço bem melhor, porque ali as pessoas, não, só compro com fulano. Mas aí eu tinha outro fornecedor, então eu sempre tentava buscar da fábrica, porque Entendi. ali eu via que dava uma diferença do preço E isso terceirizado, né? refletiu ali para pessoas como o Damião, o seu tio Cláudio, Quem que tava em à volta, eles já estavam no negócio há bastante tempo, mas não tinha esse olhar. não E aí tinham essa passaram a ter visão, né, de essa pegar da visão. fábrica. E assim, quando eu fazia o pedido, eu nunca repassava ganhando nada. Eu sempre repassava Aí você ali entender. como preço de custo, né? Entendi. Porque o que eu poderia fazer por eles em questão de agradecimento, Sim, de sim. gratidão, eu sempre tinha essa ideia de pegar na fábrica e sempre a gente fazia reuniões de vamos buscar tal produto. Por exemplo, a gente comprava ali 300 produtos. Sim, Então vamos dividir 100 para cada, 50 para cada, legal. né? Teve uma empresa também lá de Minas Gerais, que eu não me recordo agora. Eu busquei essa empresa, né? Eu peguei o CNPJ dela, porque eu comprei terceirizado, e ali através do CNPJ eu consegui contato com o pessoal lá da empresa, eles passaram no do vendedor, né? Ali eu marquei uma reunião com o pessoal, para a gente ali conhecer o representante, conhecer o produto melhor, e ali as pessoas também acabaram que ficaram felizes, né? Pela atitude de eu sempre tá buscando comprar direto da fonte, né? Que legal. Ótimo. Isso aí. Yuri, fala de algumas pessoas importantes nessa caminhada aí. Teve pastores, pessoas que Isso, todos te os meus incentivou. pastores me
me apoiaram. O pastor Robert também foi uma bênção, ele sempre me ajudou, né, a tomar algumas decisões. Passou por o quê? Um ano ali no Pastor Pastor Robert? Jefferson? Não, ele passou mais ou menos quase 2 anos lá. Quase 2 anos. É, E sempre te aconselhando ali. e sempre me aconselhando, né, pedindo orientação. E ali ele foi e é um pai na fé para mim, né, uma pessoa que me dá um grande exemplo, assim, um homem de Deus. Sim. E tudo que eu ia tomar o primeiro passo, ele ora a Deus, vamos orar. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Verdade. O pastor Robert é uma pessoa que, quando eu recebi a proposta aqui do espaço, tal, eu mandei mensagem pra ele me orientou e tem me orientado, né? O pastor Robert é diferenciado mesmo. Tem mais alguém que você gostaria de agradecer? Olha, eu quero não, Pode, é mas aí, fala. só Quer mais nomes aí? né, eu tenho mais nomes, mas É esses aí. Maravilha. quero focar nele, porque foi ele que me acompanhou, assim, a trajetória do jeans, né. Sim. Então, E fez, ó, ele também que fez o uniforme, né? foi o pastor Robert que fez, R4 né. personaliza. R4 fez também as canecas. Nossa, aqui tem muitas coisinhas aí que a R4 tem feito. É isso aí. E pensa em vender, só vende no atacado, né? Isso, a gente só vende Pensa em no vender no atacado. varejo também ou não? Não, no varejo a gente vende, porque tem pessoas que não têm condição de ter loja, né, mas às vezes ali tem um sonho e começa, às vezes compra uma peça, compra 2 peças, e ali a pessoa vai vendendo. Então Uhum. acaba sendo um incentivo também para quem, Sim. tem um sonho de ter uma loja, né, e ali vai comprando, vendendo de porta em porta também. E você acha que a sua vida sempre foi pautada nisso, em sonhos? Você se lembra aí um pouquinho da infância? Porque a gente falou isso, você acabou de falar aqui, sonhos, né? Às vezes a pessoa tem um sonho. Você lá atrás já tinha um objetivo, eu sonho isso, quero ter minha casa, eu quero ser um canal sobre a vida dos outros para abençoar e ajudá-las nos sonhos. Você sempre se viu assim? O Eric, eu desde de pequeno, assim, que eu sempre tive o coração a ser um canal de bênção na vida das pessoas, né. Não só financeiramente, mas ajudar, às vezes com conselho, se eu pudesse ajudar uma pessoa que estivesse passando uma dificuldade. Então eu sempre tive aquele sonho de poder chegar com uma palavra de apoio, Legal. né, de incentivo. E algumas pessoas também que chegam lá na loja, falando que tem um sonho de ter uma loja, mas no momento ainda está vendendo ainda como sacoleira, né, as pessoas que são sacoleira, e eu sempre incentivo, né, que a gente tem que começar de baixo, tem que sempre colocar Deus na frente Sim, e focar ali que às vezes a hora da pessoa vai chegar. perfeito, perfeito. É isso aí. Eu acho que deu pra gente. Já tem uns 40 minutos aí de conversa. Eu acho que deu pra inspirar pessoas. O negócio eu saio mais inspirado. Eu não sei se o Yuri vai deixar isso pro ar isso, mas o Yuri é um canal de bênção pro FalaCast também. Tem desde quando eu lá em casa, na época da eleição, que nós fazíamos trabalho com o pastor Robert, ele já foi uma pessoa ali de abençoar mesmo. Abençoar não é fazer pix pra mim não, viu? Não, precisa disso aqui, olha aqui, vamos fazer isso. E abençoa o coração voluntário mesmo. E Yuri, eu estive no Belém. Se eu falo assim: "Ah, você conhece Yuri?", todo mundo conhece, as pessoas que eu falava, todo mundo conhecia e todos que conheciam tinham boas referências de você. Dentro do ministério, isso é legal. E fora também, com certeza. A minha sogra comprou lá e minha esposa já tá pagando não sei quanto. E comprou e é porque ela comprou num crediário que era seu antigamente. Isso. Então, assim, queira ou não, direto ou indiretamente, isso é um canal de bênção, que Deus possa continuar te Amém. abençoando, te instruindo, te capacitando, né? Porque a gente vê aí que você foi instruído e capacitado por Deus para conduzir todas as situações, desde um assalto até a tomada de decisão de ir até pessoas. Ó, eu quero entrar na sua área, mas eu preciso do seu apoio. E as pessoas têm empatia. Acho que da mesma forma que você tem empatia com as outras, graças a Deus, pessoas chegaram também pra você. E eu sei que também não é fácil, né? Porque quando sonha, você fala de sonho, a realização é muito pessoal. E as pessoas podem achar que você tá vivendo na nuvem, né? Porque não consegue enxergar a realização. E também se enxerga a realização, não vê sentido. Ah, mãe, pra que isso, né? Então, que Deus possa continuar te instruindo, te orientando. Se você tiver alguma coisa que queira deixar, uma palavra, um versículo, ou alguma lembrança, algo que a gente não citou aqui, de encorajamento para as pessoas que estão nos assistindo, pode ficar à vontade. Hoje a palavra é gratidão, né, eu lembro do Salmo 116, acho 116:12, não me recordo, que o salmista ele expressa gratidão a Deus, né, "O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios". Então hoje esse é o meu sentimento ao Senhor, porque hoje eu me sinto uma pessoa realizada, Eric. Hoje eu tenho ali a minha casa, né, tenho o meu carro na garagem. Desculpa, quando você tá? Oi? Quantos anos você tá? 33. 33 anos, a pessoa já tá 33 anos eu realizada. já Que tô me benção. sentindo realizado. Então Glória eu a Deus. lembro que, falando a história do ovo novamente, Sim. que hoje eu consigo abrir minha geladeira,
poder ali ter um quilo de acém. Nem quis falar picanha. Não vou falar picanha, mas eles falam uma carne que come todos os dias, né? Feito. Um acém, uma coisa mais simples, né? Comum, né? Então, Então, assim, uma coisa que também, às vezes a gente não consegue ter, né? uma coisa que Deus está me fazendo lembrar também é uma pregação do pastor Elias, Sim. né? Que ele fala que a gente precisa ser um canal da bênção. Porque tem pessoas que ganham dinheiro, mas não conseguem abençoar. Então, assim, o que eu peço a Deus não é riqueza, não é dinheiro na conta. Eu peço a Deus que eu seja o canal da bênção para as pessoas, Isso é forte. né? Tanto que pessoas que me pediram ajuda para entrar no Brás, eu falei, eu posso ajudar, eu posso, né, poder fazer alguma coisa para te ajudar. E eu acho muito interessante quando o pastor Elias ele fala que nós devemos ser o canal da bênção para as pessoas, Ele né? cita ali, acho que baseado em Tiago, né? Que ele trouxe isso tudo, e é muito interessante, porque às vezes as pessoas não se sente realizado ou não vê realizando algumas coisas sobre a sua vida, e aí o questionamento que ele levanta é: mas por que que Deus vai te abençoar se você não vai ser um canal de bênção sobre a outra vida da pessoa? E é por isso, talvez você tá nos assistindo, tá travado algumas situações sobre a sua vida e você aí vai lá pra raiz, por que que eu quero realizar isso? Por que que eu quero que Deus me abençoe dessa forma? É pra ser um canal de bênção? Se for pra ser um canal de bênção, talvez você não tá enxergando, né, às vezes a pessoa: É, "Mas como que eu vou ser um canal de bênção se Deus me dá um carro?" Ou se me deu vamos falar de bens materiais, né. Ou como que eu vou ser um canal de bênção se Deus te der um dom? Porque às vezes a pessoa quer o dom pra si mesmo e assim lá e tal. Então, a partir do momento que a gente entender se a gente vai ser um canal de bênção, com certeza Deus vai trabalhar, as situações vão acontecer para que aquilo se realize, né. porque a partir do momento que você abençoa alguém, Deus ele tá vendo que você está sendo um canal de bênção, né? Sim, Então as bênçãos ele está sempre acompanhando a sua trajetória, né? Deus está sempre abençoando e é isso que eu queria falar, né? Também para as pessoas que têm um sonho, né? Tem muita gente que tem um sonho ali de empreender, tem pessoas que eh, têm ali aquela vontade de alavancar, de só que os poder trabalhar no desafio às futuro, vezes, né? né. Desafios, às vezes trava, o medo, né? Tem Sim, questão do medo também, as pessoas têm medo, mas a gente precisa vencer o medo, porque se a gente não vencer o medo, a gente não consegue dar um primeiro passo, um segundo, um terceiro, expandir. Então as pessoas que estão começando, o que eu puder fazer para falar assim: "Ó, vai dar certo, muda isso aqui, tenta ter essa visão assim". sim. Então eu poderia aconselhar, né, pelo que eu passei, o medo foi uma das coisas que me frustrava muito. O medo de dar o primeiro passo, o Uhum. medo de fazer a primeira compra. Mas fez, foi, É, encorajado graças a pelo Espírito Deus. Santo, pela Então, por Deus e eu falo assim, né, falando materialmente, eu acho assim que eu não tenho capacidade. Eu me vejo uma pessoa incapacitada para fazer tudo, que eu já fiz e tudo que Deus já me deu. Então, vejo uma pessoa que eu não tenho capacidade, por mais que eu é trabalhe, uma por mais que dependência eu em Cristo, né. então eu vejo que Deus em tudo que eu fiz, Deus tem me abençoado. Maravilha. É isso, meus queridos, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, se inscreva no canal, repito isso, porque às vezes as pessoas assistem o podcast, chega a várias pessoas, mas elas não acabam sendo inscritas do canal. Inscreva-se no canal, espero que Deus tenha falado com vocês, eu creio que sim, e assistam, tá? Assistam aí os outros episódios também, siga Fique Bela Jeans lá no Isso aí. Instagram, tá bom? Façam compras lá também. Tem oportunidade ali, o Yuri falou, eu achei que ele vendia só no atacado, mas vende no varejo também, Vendo né. varejo também. Então aproveita lá que são peças únicas aí, peças que você não encontram por aí. Eu às vezes eu gosto de ir pra São Paulo por conta disso, ir para o Brás, porque às vezes você compra uma peça aqui, aí você virou a esquina, já tem outra pessoa usando. Que é exclusividade É isso e aí. peças boas, né, de qualidade também por um preço justo, Fique Bela Jeans, né, Isso perfeito? aí. Muito obrigado, Yuri, muito obrigado a você que tem assistido. Se inscreva no canal, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.